A paz do Senhor, povo de Deus, povo abençoado, povo cheio da presença de Deus. Aqui quem vos fala é o pastor Marcelo Ribeiro de Souza. Estou aqui para contar um pequeno trecho da história minha de vida, da minha trajetória, que não foi nada fácil. E quero dizer para vocês que hoje eu tenho a maior alegria que eu podia ter na vida. Hoje eu sou um homem realizado. Hoje, se o Senhor Jesus me levar hoje, eu já vou satisfeito e feliz, porque até aqui o Senhor tem nos dado graça, tem nos dado força e tem nos dado a verdadeira alegria, a verdadeira paz. E quero dizer para você que vai nos ouvir que Jesus é a melhor opção que o ser humano pode ter na vida. Não tem nada melhor. Desde novo, tive uma vida bem complicada. Fui criado pela minha tia e até então não sabia quem era meu pai, minha mãe. E fui criado por um tio e minha tia. A tia, parte da minha irmã, parte da minha mãe, verdadeira, biológica. E com 10 anos de idade que eu fui conhecer realmente quem era minha mãe. E só que fui criado pela minha tia. Uma criação não muito fácil. E o esposo dela eu chamava de pai e ela de mãe. Até então só tinha ela e os filhos dela como irmão. E aos 10 anos de idade, uma criança bem complicada em escola, no meio familiar, e aí tive que ir para a casa da minha avó, que estava dando muito trabalho, e lá que eu fui para a casa da minha mãe, que ela foi lá na minha avó, e eu passei a conhecer verdadeiramente quem era minha mãe. Meus irmãos que de criação, os filhos da minha tia, que eu chamava de irmão, sempre fazia piadinha falando que eu não era filho, que eu era filho de criação. Às vezes eu levava a sério e outras vezes não levava a sério, não acreditava. Até que com 10 anos de idade, como eu acabei de falar, eu pude conhecer verdadeiramente quem era minha mãe. Para mim, confesso que foi bem complicado, porque é uma pessoa que eu nunca tinha visto, assim, não tinha lembrança dela, não é que eu nunca tinha visto. Vi quando bebê, mas bebê não se lembra de nada, da fisionomia. E aí foi aonde eu achei tudo estranho, ficou tudo bem complicado para minha vida, porque eu não conseguia aceitar, eu não conseguia chamar ela de mãe. Mas por um período, porque estava dando trabalho na casa da minha mãe que me criou, que na verdade é minha tia, e aí fui para casa da minha avó, dei trabalho lá também, até que escolheram, decidiram eu ir para casa da minha mãe que me deu a luz. Fui para lá por um período muito difícil. Ela contou a história que não podia criar, que passava muita dificuldade e tal. E aí, todo jeito que eu fazia, eu não me acostumava com a ideia que ela era minha mãe. Mas o tempo passou, dei trabalho lá também, voltei para casa da minha avó e a minha mãe e o meu pai que me criou, eles decidiram para me voltar para lá. E como eu já tinha costume com eles e tinha eles como pai e mãe, eu achei melhor voltar. E voltei, sou natural do Pará, Marabá, fui criado lá na minha infância, aí de lá fui para casa dos meus avós, como eu contei, depois fui para São Luís do Maranhão, terra do reggae, né? E lá que eu conheci minha mãe verdadeira. E aí a gente retornou pro Pará, só que para cá de uma tia minha. Fiquei um período lá até o meu pai e minha mãe que me criou me buscar,
foi aonde eles vieram aqui para o Goiás, para Anápolis. E aqui comecei a ter mais vínculo com eles. E realmente vi que pai e mãe é aquele que cria, não é aquele que dá a luz ao mundo, não é aquele que é aquele que cria, não tem explicação. É um amor de criação, por mais que você sente ali uma pequena rejeição dos irmãos, que na verdade são primos, até da criação, alguns privilégios para os filhos verdadeiros. Até então não sabia que eu não era filho. Então você vê ali uma indiferença. E quero dizer para você que vai ouvir eu falar, que vai ver esse vídeo, que vai ver esse testemunho, se você tem alguém que não é filho seu, mas você está criando, não trate com indiferença, porque isso pode conturbar a mente da criança, seja adolescente ou jovem, ou já na fase adulta. Não maltrate, trate por igual. Se você decidiu criar, crie da mesma forma como se fosse seu, se você carregou ali na sua barriga, na gestação, ou pai, que você decidiu criar, dá um amor de pai, você mãe, dá um amor de mãe, porque isso faz muita diferença. Não estou culpando pela criação, momento nenhum. E aí foi aonde aconteceu toda a história mais ruim ainda, porque, como eu falei, eu dei trabalho desde pequeno. Não sei se foi porque eu não fui criado pela minha mãe mesmo, e meu pai eu nunca conheci, meu pai até hoje. Quando eu fui para casa da minha mãe, que me deu a luz, ela falava, sempre me enrolava e não falava quem era meu pai. Minha avó, meus primos, falou que meu pai era mecânico, tinha uma oficina de mecânico, que os irmãos e as irmãs dele queriam me conhecer, mas ficava só nessa conversa e nunca conheci meu pai. Meu pai foi o que criou, hoje ele já é falecido, e sempre quando chegava o dia dos pais, eu entrava em crise, choro, porque eu nunca conheci meu pai, e só que eu conheci o Pai de todos os pais, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. Tive um encontro com Ele, mas antes de eu ter um encontro com Ele, houve ainda mais momento ruim na minha vida, porque dava trabalho na escola, e aí o meu pai que me criou veio a falecer. Ele era caminhoneiro, viajava muito para o Pará, Brasília, vários estados do Brasil, e ele chegou até a comentar que seria a última viagem dele, e realmente foi a última viagem. Ele sofreu um acidente ali na ponte de Jacundá, carregado de Vigota, um lugar que ele era acostumado a passar. Quando chega o dia e a hora, não tem como escapar. E aí, quando eu recebi a notícia, eu lembro que eu estava na escola, e eu vim fiquei cego no momento, e eu acho que foi daí por diante que minha vida começou a complicar mais ainda, porque a gente passou muita dificuldade na vida, entendeu? E as coisas não eram fáceis, e várias pessoas ajudou, a minha mãe de criação, ajudou nós, e a gente foi lutando, mas sempre que eu via alguém fumando ou usando droga, eu tinha nojo e não gostava, falava para sair de perto de mim, até que um certo dia, eu trabalhando, tive uma grande decepção. Inclusive alguns traficantes, usuários, sempre me oferecia, e eu sempre falava não, para cigarro, para bebida, para maconha, para pó, entendeu? Então eu sempre nunca gostei disso, apesar de ter uma criação bem complicada, devido eu ser muito custoso, devido a toda essa história da minha vida. E aí um certo dia, um rapaz fumou um baseado de maconha,
no serviço que a gente trabalhava, e ele começou a jogar pedra em mim, brita do chão, e aí eu apelei com ele, saí do sério, enchi a mão de brita e joguei nele. No que joguei, ele abaixou, pegou no carro de um dos clientes lá do estabelecimento. E aí o patrão foi e mandou eu embora do serviço. E aí nesse dia os caras estavam fumando maconha lá, depois desse episódio. Eu pedi para usar porque eu estava grilado, estava nervoso. Eu falei, não, deixa eu ver se esse negócio aí faz alguma coisa mesmo na mente. Aí eles não queriam me dar. Aí eu, com raiva, no momento de raiva, insisti muito, aí coloquei o baseado de maconha na boca. Aí foi, ainda fiquei debochando, eu falei, não, isso aqui não resolve nada não. Ele, prensa, aperta o nariz e faz isso. Eu falei, não, mas isso aqui não faz nada não, não faz nada não. E aí foi onde eu usei o meu primeiro baseado de maconha. Daí em diante foi só ladeira abaixo, porque eu queria aprender a fumar cigarro, comecei a estudar à noite, e aí o pessoal falava, não, não aprende isso não. Aí eu engasgar com a fumaça, não sabia tragar, não sabia fumar. Aí eu ficava na frente do espelho, querendo aprender a fumar cigarro, porque achava que todo mundo que fumava era descolado. E aí foi aonde eu entrei no mundo das drogas. Comecei a fazer o uso dos entorpecentes, já usei de tudo que você pensar, de química, já usei heroína, já usei o crack, já usei o pó, e devido a um desequilíbrio, a um momento de desequilíbrio na vida. E eu quero dizer para você que não queira experimentar tudo aquilo que vai alterar o seu metabolismo, porque talvez pode ser uma ida sem volta, porque confesso para vocês que quando eu entrei no mundo das drogas, eu me apaixonei, foi paixão pela primeira vista, e usava maconha de manhã à tarde, à noite, virou rotina para mim, eu não conseguia viver sem, e aí eu comecei a experimentar outras drogas, comecei a ingerir álcool, bebida alcoólatra, comecei a fazer coisas que não fazia, comecei a ir para festa, comecei a chegar de madrugada em casa, coisa que eu nunca tinha feito na minha vida, devido ao uso dos entorpecentes. E sempre que eu tenho oportunidade, eu falo que eu louvo a Deus ter conhecido o crack, a pedra, porque através dela, ela me levou ao fundo do poço. Porque se eu não tivesse conhecido, entre aspas, eu achava que a maconha, que o pó, que as outras drogas, não me prejudicava, que eu não era viciado, mesmo usando todo dia. E aí o crack foi aonde me escravizou. Quando eu comecei a usar o crack, eu lembro que eu comecei a usar, conheci um amigo meu, e ele começou a me dar toda noite, ele chamava eu para usar com ele, e a gente ia até amanhecer, se eu quisesse. Mas eu ia ali até umas 2, 3 horas da manhã, toda noite usando crack, que é a pedra falada na época, que chegou camuflado, né, como pedra, mas na verdade é o crack. E toda noite eu estava ali, não gastava um centavo, até que chegou um ponto de aquele rapaz se afastar de mim e eu começar a comprar. E todo o dinheiro que você pensar é pouco, porque é um vício que verdadeiramente é diabólico, porque é uma fissura que não tem como você explicar, na verdade.
todo tanto é pouco, e porque quanto mais você usa, mais você quer usar. Eu conheço pessoa que já gastou 1 milhão, que veio da Europa, que veio dos Estados Unidos. Conheço pessoa que vendeu casa, carro, perdeu família por causa do crack. E eu louvo a Deus porque eu ter conhecido o crack, porque se eu não tivesse conhecido o crack, eu acho que hoje eu não estaria aqui dando esse testemunho de vida para você que está nos ouvindo, e dizer para você que através do crack foi aonde eu cheguei no fundo do poço, aonde eu não tinha mais força para trabalhar, não tinha mais força para vencer nada na vida, não tinha mais sonho, não tinha mais ideal, não tinha mais nenhuma perspectiva de vida, já tinha me entregado, eu esperava só a morte e mais nada, porque eu estava escravizado pela droga. E eu me lembro que eu, com o bolso cheio de droga, nas madrugadas, eu chegava a chorar desesperadamente, cheio de dinheiro no bolso, droga, e eu chorava desesperado porque eu não aguentava mais aquela vida. Eu não suportava mais viver daquela forma, viver daquela maneira. Tudo que eu fazia era para droga, tudo que eu pensava era na droga, tudo que eu desejava era droga e não tinha mais outra opção. Era dormindo de dia e à noite andando pela cidade de Anápolis. Eu andava a cidade praticamente toda atrás da droga, para comprar, para usar. Então, quero dizer para você que não vale a pena se envolver no mundo das drogas. Não queira experimentar por curiosidade, como eu fiz, de jeito nenhum, de forma nenhuma. Tem muita coisa boa nessa vida, melhor do que droga, melhor do que álcool, melhor do que coisas que podem destruir toda a tua vida, a tua casa e a tua família, porque eu não estava só destruindo a minha, eu estava destruindo a minha casa, a minha família, porque a família ela passa a ser codependente, ela passa a sofrer também, ela passa a viver desesperada também. E eu me lembro que na virada de ano de 2007 para 2008, eu estava lá em Anápolis, na cidade de Anápolis, na Jaiara, com um bolso cheio de droga, tinha bastante dinheiro que dava para usar a noite toda, e do nada eu parei no meio da rua e me deu uma crise de choro, na faixa etária dali de umas 4, 5 horas da tarde, comecei a chorar e as pessoas passando, e um conhecido meu parou, de infância, parou e perguntou para mim o que está acontecendo. Aí eu falei para ele, eu não aguento mais essa vida. Ele sabia que eu fazia o uso, e aí eu falei para ele, eu não suporto mais essa vida que eu estou levando. Aí ele falou para mim, levanta sua mão para o céu, pede para Deus que Ele pode te ajudar. E naquele momento eu lembro que eu levantei minhas mãos para o céu e falei, Deus, tem misericórdia de mim, me tira dessa vida. Mas, devido ao vício, à fissura, passou ali aquele momento de choro, e aí aquele irmão, mais outros que estavam reunidos ali, conhecidos meus, em uma casa a qual eu estava na frente, me chamaram para dentro daquela casa, que eu estava reunido, para assar a carne, tomar a cerveja, para fazer a virada de ano deles lá, da forma deles, da maneira deles. E me convidaram para lá. E acabou que eu entrei e acabei com a festa de todo mundo, porque eu estava com droga e alguns deles usavam, poucos deles não usavam. E aí acabou que nem churrasqueira foi acesa, cerveja não beberam, porque nós passou a noite usando crack. E aí eu me lembro que nós amanheceu, acabou a droga,
e nós tentou pegar em uma boca, não tinha mais, e aí cada um foi para sua casa. Aí eu me lembro que eu dormi por volta do dia 1º ao dia 2, e minha mãe me acordando, minha mãe de criação me acordou e falou: ó, arrumei uma ajuda para que você venha se internar em uma casa de recuperação. E aí eu, meio sonolenta ainda, falei: não, eu vou pensar e falo para a senhora. Aí ela falou: não, a vaga tem que ser agora. Ela colocou uma pressão em mim: a vaga tem que ser agora, porque ganhou a vaga, não pode deixar para depois. E aí eu me lembro que eu falei: não, então eu vou, porque eu queria agradar ela, porque eu estava fazendo ela sofrer, toda a casa estava sofrendo. E no meio do caminho eu lembro que um amigo nosso me levou, mais ela, e no meio do caminho eu comecei a chorar e pensar comigo que minha família não me amava, porque eu não sabia como é que era uma instituição, uma casa de recuperação, uma casa de apoio. Eu pensei comigo: minha família está me abandonando, está me levando para um sanatório, e que também eu não sabia o que era um sanatório. Hoje eu sei o que é. É um lugar que serve para ajudar pessoas, não só que usam entorpecente, pessoas que sofrem mentalmente, pessoas que têm aí algum desequilíbrio mental, emocional, sentimental. Ela pode também, hoje não se chama mais sanatório, se chama ICEB. E aí eu pensei comigo: está me levando para um lugar de doido. E aí fui chorando, cheguei lá, eu vi que era 9 meses a casa de recuperação. Falei para minha mãe: eu vou ficar 1 mês, se a senhora quiser. E ela concordou, no desespero da vida que eu levava. Então tudo ela estava concordando, e eu também fui por livre e espontânea vontade. E aí aonde Deus fez com que aquele lugar fosse um divisor de água na minha vida. A casa de recuperação, a Aldeia da Paz, a qual hoje eu sou diretor, e falo para você que tudo que eu aprendi ali, porque ali eu tive um encontro com Deus. Quero dizer para você que tem um ente querido que faz uso abusivo de entorpecente, da química, de álcool e outras drogas, que você não deixe de levar o seu ente querido para um lugar como esse, um lugar acolhedor, um lugar que vai transformar a vida do seu ente querido, porque foi no lugar como esse que eu fui transformado, fui liberto, aonde eu tive um encontro com o Senhor Jesus, aonde eu fui batizado nas águas, fui batizado com o Espírito Santo de Deus. Eu falo para você com toda certeza que ali eu comecei a meditar na palavra do Senhor, tive diversas experiências com o Senhor Jesus. Ali eu passei a ministrar a palavra, passei a buscar pela madrugada. Ali eu passei a viver algo sobrenatural que mudou toda a minha história, toda a minha vida, e que eu passei a ter amor por aquele lugar e por lugar semelhante com aquele que hoje eu ajudo. Fazemos trabalho aí em várias instituições. Minha esposa hoje também, ela trabalha com internações no Brasil todo, e é gratificante ajudar pessoas a sair dos vícios, a sair da vida da criminalidade. E aonde eu falo para você que Jesus é a melhor opção que o homem e a mulher pode ter, porque Jesus faz o que ninguém pode fazer por nós. Jesus nos leva a viver coisas extraordinárias. E ali eu aprendi a orar, aprendi a falar com Deus, a falar com um amigo, falar com o irmão, falar com a mãe, falar com o pai, porque orar é falar com o Senhor, é ter um diálogo, é ter relacionamento. Eu aprendi a desenhar aquilo que eu desejo, falando para o Senhor: Senhor, quero isso, assim, assim. Eu me lembro que quando eu aprendi a orar,
eu comecei a orar pedindo uma esposa que louvasse ao Senhor, que adorasse ao Senhor, para que nós pudéssemos fazer a obra junto. Eu ainda não tinha nem ministério, não sabia nem o que era pregar, não sabia nem o que era falar de Deus, mas já ardia no meu coração o desejo de fazer a obra. E eu falava assim, eu quero uma esposa que venha louvar ao Senhor, que venha amar a sua obra, que venha amar, ajudar outras vidas. E aí, por diversas vezes, eu me deparei com algumas situações, com algumas mulheres, que eu falava, mas eu estava afim dessa mulher e não deu certo. Mas aí, quando não dava certo, eu me lembrava da oração que eu tinha feito, do jeito que eu tinha pedido uma esposa para o Senhor, e não era da forma e da maneira que eu tinha falado com o Senhor. Então, é gratificante servir ao Senhor, é gratificante fazer a obra do Senhor. Hoje nós somos casados com a pastora Tânita e cantora, estamos dirigindo uma igreja há 1 ano, estamos fazendo a obra do Senhor. Temos ali também o trabalho na casa de recuperação, onde eu fui transformado e liberto para a glória do Senhor. Hoje nós somos diretor daquela casa de recuperação, já faz 18 anos que estamos ali na frente daquela obra, para a glória do Senhor Jesus. E quero dizer para você, pai, para você, mãe, que você tem um filho, uma filha também, que está aí no mundo da droga, no mundo do álcool, no mundo do tabagismo. Não desista do seu filho, não desista do seu ente querido, porque assim como ele ser transformado e liberto, assim como ele ser uma nova criatura, nós não podemos desistir de quem nós amamos. E é muito importante, muitas pessoas criticam casa de recuperação, casa de transformação, instituições que fazem esse tipo de trabalho, elas criticam porque não conhecem literalmente o trabalho, como eu também criticava, e hoje eu vejo que é um trabalho sério, é um trabalho que tem transformado diversas vidas. Hoje nós temos não só obreiros, mas pastores, missionários no Brasil todo e fora do Brasil, fazendo a obra do Senhor, que outrora também eram dependentes químicos, eram alcoólatras. Nós temos pessoas que eram morador de rua, que hoje é pastor, dirigente de igreja. Então, assim, a obra do Senhor, ela é maravilhosa e funciona, sim, para aquele que abre o coração e deixa penetrar a luz maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E, como eu falei, eu louvo a Deus ter conhecido o crack, porque se não fosse o crack, eu tenho total certeza que eu não tinha deixado o uso dos entorpecentes. Foi o crack que me levou ao fundo do poço e me fez ter um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. Quero dizer para você que você é especial, que você pode sim ser transformado, que você pode sim ser liberto. Eu não sei qual é o teu problema que você está com ele hoje, está enfrentando, qual é a tua dificuldade, qual é o obstáculo que você tem, qual é o gigante que tem tentado te afligir. Quero dizer para você que Jesus pode entrar na tua vida, Jesus pode entrar na sua mente, no seu coração, fazer morada e te levar a outro nível de vida, te levar a ser verdadeiramente uma nova criatura, a ser uma pessoa que vai fazer toda a diferença onde chegar, que vai ser uma pessoa que aonde colocar a planta do pé, abençoado será, porque é isso que ele é especialista em transformar a vida, é especialista em tirar pessoas do fundo do poço e fazer assentar no meio dos seus príncipes, é especialista em fazer aquele que está morto reviver, esta é a palavra. Então eu quero dizer para você, mais uma vez, quero dizer para você que o seu caso não é um caso perdido. Talvez você não é um
um usuário, talvez você não é um viciado, mas tem passado algumas situações difíceis na sua vida. E no decorrer da minha caminhada com Cristo Jesus, eu aprendi que é impossível a sua vida dar errada, você entregando a sua vida verdadeiramente ao Senhor Jesus. É impossível você, andando com Cristo, não ter uma vida transformada. É impossível a sua vida não dar certo. Também é impossível você continuando da mesma forma, da mesma maneira e querer viver diferenciado. É impossível a sua vida dar certo você estando fora da presença do Senhor Jesus. Você que ainda não aceitou Jesus, entregue a sua vida a Ele, que o mais Ele fará, e você vai ver o quanto que vale a pena servir ao Senhor Jesus. Quero dizer para você que como é maravilhoso, como é gratificante fazer a obra do Senhor. Então hoje nós temos aí ministrado a palavra. Antes de dirigir a igreja, a minha esposa e eu, a gente fazia um trabalho de itinerante, ela louvando a Deus e eu ministrando a palavra de Deus. E já tem 1 ano e 2 meses que nós estamos à frente de uma obra, fazendo a vontade do Senhor, e eu creio que você também tem a oportunidade de ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Basta você parar um pouquinho, abrir o seu coração e deixar o Senhor Jesus entrar na sua vida, entrar na sua casa, entrar na sua família. Claro que no começo não é fácil para ninguém, no começo é difícil para todo mundo. E se você perguntar para mim que eu tenho vontade de beber uma cerveja, de usar um baseado, eu vou dizer para você que eu não tenho vontade. Por quê? Porque eu estou 24 horas envolvido com a obra do Senhor. E eu, quando eu não estou ali na casa de recuperação, eu estou na minha casa com a minha família. Quando eu não estou na minha casa com a minha família, eu estou na igreja. Quando eu não estou na igreja, eu estou no monte. Quando eu não estou no monte, eu estou passeando com a minha família. Então, é importante você ter um vínculo familiar, ter um momento com a sua família. Se possível, se der para você levar a sua família aonde você for, claro que no trabalho não tem como, mas se eu pudesse, eu levar minha família para o meu trabalho. Então isso é muito importante, é essencial, como eu falei no começo. Não despreze ninguém. Se você pegou alguém para criar, para chamar de filho, para chamar de filha, não despreze, não trate com indiferença. Não estou dizendo aqui que foi o motivo que me levou às drogas, que me levou ao álcool, que me levou à vida da criminalidade, que me levou à vida errada. Não, mas cooperou para que eu chegasse lá. Mas eu quero dizer para você mais uma vez, é impossível a sua vida dar errada você estando com Cristo Jesus. O que é estar com Cristo Jesus? É deixar de fazer a sua própria vontade e passar a fazer a vontade do Senhor. É você deixar a sua bagagem de lado e começar a carregar aquilo que o Senhor vai te proporcionar, tem te proporcionado. Então é muito fundamental nós falar que não é apenas aceitar ao Senhor, não é apenas se converter, não, é estar firmado nele, é andar com ele, é ser perseverante. Então muitas pessoas hoje vivem um evangelho raso porque elas pensam que o fato de ir à igreja já é o bastante. Não, a gente não só tem que ir à igreja, nós somos a igreja do Senhor. Então aí, como igreja do Senhor, é em casa, é no trabalho, é no lazer, é na vida, aonde você estiver, você tem que estar com Ele, você tem que viver para Ele.
tudo que você for fazer, faça como para o Senhor, não mais como para o homem. Se você vai trabalhar, você tem que trabalhar como se estivesse trabalhando para o Senhor. Se você vai passear, você tem que fazer para a glória e louvor do nome do Senhor. Se você vai ter um momento familiar, mas eu vou na casa de um parente meu e lá vai ter um churrasco e lá eles estão bebendo. Você não pode beber, você não pode ser igual aos outros, você é uma pessoa separada, você agora é um servo do Senhor. Então, por isso que muitas pessoas se frustram, porque elas não querem abandonar o velho homem, a velha vida, a velha criatura, porque nós precisamos andar em novidade de vida, e andar em novidade de vida é reaprender todos os dias. Todo dia nós temos algo para aprender com o Senhor Jesus. Todo dia nós precisamos reaprender com Ele, porque Ele vai nos moldar, porque Ele vai nos lapidar, Ele vai nos revelar e nos mostrar aquilo que é necessário para que nós venhamos ser aperfeiçoados. Então é isso que eu queria dizer para você, para que você possa ser um homem e uma mulher de Deus. Literalmente, é preciso você se entregar de corpo, alma e espírito. Mas eu sou uma prostituta, eu sou um drogado, mas eu sou um traficante, mas eu sou um assassino, mas eu sou um ladrão. O Senhor, Ele veio para os doentes, como eu também estava doente. E um dia eu entendi a importância de deixar o velho homem de lado e viver em Cristo. Eu passei a viver na dependência de Deus, da dependência química para a dependência de Deus. E viver na dependência de Deus é buscar a Ele com toda intensidade, é mergulhar nele todo tempo, toda hora, todo tanto é pouco, sabe? Como eu estava ali usufruindo das químicas, dos álcool, dos entorpecentes, e todo tanto era pouco, e tudo que eu fazia para me esforçar era pouco, porque eu já fiz muita loucura para usufruir as químicas, as drogas, os entorpecentes. Hoje eu faço muita loucura para me encher da presença do Senhor Jesus. Eu não me esforço para estar nessa presença poderosa, porque foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, foi eu conhecer Jesus, foi eu adorar Jesus, foi eu viver Jesus. E hoje eu estou aqui para dizer para você que você também pode sim ser um grande homem de Deus, que você também pode sim ser uma grande mulher de Deus. E eu quero orar com você neste momento, pedindo ao Senhor que venha abrir a sua mente, venha abrir o seu coração, e que você venha permitir Ele entrar e fazer morada. E você não vai se arrepender, porque a melhor coisa que tem é quando o homem tem um encontro com o Senhor. Senhor Deus, amado Pai querido, Deus de glória, graça e misericórdia. Papai querido, eu quero te louvar e te agradecer ao Senhor pelo privilégio de estar, meu Pai, contando aqui o quanto o Senhor foi generoso comigo, o quanto o Senhor foi maravilhoso comigo. Até aqui o Senhor tem me ajudado. Assim como diz Josué, até aqui o Senhor tem me sustentado. Até aqui o Senhor tem me dado vida e vida com abundância. Papai querido, eu peço ao Senhor agora que venha ao encontro a cada ouvinte, a cada um que está vendo, ouvindo esse testemunho, que o Senhor possa também entrar na vida dele. Que o Senhor também possa fazer algo extraordinário, mais ainda do que o Senhor fez comigo, para que essa pessoa possa entender o quanto Tu és maravilhoso, o quanto Tu és poderoso para fazer infinitamente mais.
infinitamente mais. Senhor, eu quero profetizar sobre esta geração, que esta geração vai viver o sobrenatural do Senhor, que não há nada e nem ninguém que possa impedir o agir do Senhor, porque agindo o Senhor, quem impedirá? Pai, eu não sei até onde vai ser alcançado esse testemunho, mas de uma coisa eu sei, o Senhor vai fazer poderosamente na vida de quem está ouvindo, na vida de quem está assistindo, na vida de quem abriu o coração, na vida de quem permitiu o Senhor entrar. E uma vez o Senhor entrando, não há outro lugar melhor do que a tua presença. Não tem como viver a não ser na tua presença poderosa. Talvez quem está ouvindo se afastou do Senhor, se afastou da tua obra, se afastou da tua casa. Eu quero dizer para você, volte enquanto é dia. A palavra do Senhor vai dizer que o dia simboliza a vida, porque logo a noite vem e mais nada o Filho do Homem pode fazer. A noite é a morte. Quando a morte chegar, mais nada o Senhor poderá fazer. Porque hoje a gente trabalha e vê muitos obreiros, pastores, nós vemos muito evangelista, presbítero, nós vemos muitas pessoas que estão entrando no mundo da droga, que estão entrando no mundo do alcoolismo, que são viciados, homens de altar que tomaram a decisão de reencontrar o Senhor Jesus. Talvez você está afastado, ou talvez você ainda não conheceu e quer e está ardendo em você. Entrega a sua vida, coloque a mão no teu coração, feche os teus olhos que eu vou orar por você e você será impactado pela glória de Deus. Papai querido, toma essas vidas em tuas mãos. Toma essas vidas, meu Pai, nos teus braços e lava eles com o teu sangue. Purifica de todo mal, purifica de toda obra maligna. Papai querido, toda opressão diabólica venha cair por terra agora no nome do Senhor Jesus. Que lava a mente dele para que ele venha, meu Pai, permitir o agir do Senhor. Lava o coração. Eu repreendo toda potestade, todo principado, eu repreendo todo vício, eu repreendo toda obra maligna, Pai, para que ele venha abrir o coração para o Senhor, que o Senhor venha entrar e venha fazer morada no nome do Senhor Jesus. Eu quero deixar aqui também um versículo a qual nós estamos trabalhando ali no projeto de vida vitoriosa 2026, a carta de Paulo aos Filipenses, a carta qual Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13, apenas o versículo 13, fala o seguinte: tudo posso naquele que me fortalece. Quando o apóstolo Paulo está falando tudo posso naquele que me fortalece, ele estava falando quando ele estava encarcerado, acerca não de que ele é um contentamento que ele aprendeu a viver em toda e em qualquer circunstância, não que ele já tinha aquilo com ele, não, foi algo que ele aprendeu tendo experiência com o Senhor Jesus, porque o cristão ele tem que andar em constância e experiência com o Senhor, porque tem muitas pessoas que adquirem uma experiência com o Senhor e não procura ter mais. Nós temos que andar em novidade de vida. O apóstolo Paulo ele fala que ele aprendeu a ter contentamento com muito e com pouco, com a alegria, com a tristeza, com a fartura e com a escassez, com a abundância e com a falta. Ele aprendeu porque tudo
posso naquele que me fortalece, porque o Senhor, Ele vai fortalecer, Ele vai dar contentamento. Por isso que muitas pessoas hoje não ficam mais firmes na presença do Senhor, porque muitas das vezes elas recebem uma profecia, ela recebe um recado de Deus, e ela se apega na profecia, no recado, e ela esquece que o Senhor em todo momento está conosco, em todo momento da vida o Senhor vai fortalecer, vai nos capacitar para que nós possamos vencer todo e qualquer obstáculo que surgir na vida. Então, quando o apóstolo Paulo fala, tudo posso naquele que me fortalece, ele está dizendo, no dia ruim, Jesus está comigo. No dia bom, Jesus também está comigo. Então, todo mundo passa por provas, mas há um grande diferencial. É eu passar pela prova e ser aprovado, e eu passar pela prova e ser reprovado. Então, muitas pessoas não entendem, compreendem que o cristianismo é auto-entrega, é auto-renúncia, e muitos momentos da vida vêm para nos dar crescimento. É o próprio Senhor Jesus permite para ver até onde vai a nossa fidelidade. Quero falar para você que hoje nós temos aí um trabalho, a nossa plataforma digital, nós estamos aí no Instagram, pr.Marcelo Ribeiro, temos também o Facebook, Marcelo Ribeiro, e dizer para você que precisar de ajuda, oração, precisar de ministração, nós temos também o nosso contato 62 98250 6113. Pastor Marcelo Ribeiro está aqui para ajudar você, sua casa e sua família, e o nosso dilema é amar o próximo como a nós mesmos, aonde nós temos procurado ajudar vida. Essa é a nossa missão, a qual o Senhor nos chamou, ajudar aqueles que necessitam, aqueles que precisam ser libertos, transformados para a glória de Deus.